Atualizando as notícias, jornalismo regional, 24 horas de informação. Alô pessoal, um abraço para todos, tudo de bom? Nós estamos aqui em Solânia, na Paraíba, hoje domingo, dia 7 de maio de 2023, e nós estamos num domingo muito especial de sol, numa data que preparativa, numa data que é muito especial para nós que somos nordestinos, e a gente pode perceber que as coisas estão caminhando para o evento junino de maior destaque na nossa região, na cidade de Solânia, Cacimba de Dentro, Bananeiras, e isso é de fundamental importância para o nosso turismo, para a nossa região. Então falar disso é muito bom, e sem dúvida nenhuma a gente falar também da importância do convívio das famílias, né? Nesse mês de junho aí que se aproxima, mês junino, o pessoal dos grandes centros se deslocam para a nossa região, e nós só temos que nos preparar para essa receptividade, para esse momento diferente, né, para nós aqui do interiorzão. Claro que vem uma importante preocupação com a colheita. A colheita, ela é de fundamental importância para quem vive da agricultura aqui no Brejo e Curumataú da Paraíba. E a gente pode perceber que as chuvas têm favorecido, mas há de se ter perspectivas de mais chuvas, né, na nossa região. Então, dizer que com quem a gente conversa, com quem a gente bate um papo, a gente percebe que a colheita realmente será especial, né? Será uma colheita assim muito boa, muito produtiva. E claro que vem a produção do milho, vem a produção do feijão, em especial para nós aqui, que é de fundamental importância. E uma das coisas que tem me chamado muita atenção é justamente o preço dos produtos, mesmo vivendo numa área rural como essa nossa, aqui de Solânia, de Cacimba de Dentro, Bananeiras, Cacerengue, Arara, Borborema, Serraria, esse interiorzão nosso aqui na Paraíba. Mesmo com tudo aquilo, né, que a gente tem de produtividade, o preço dos produtos não cai. Por exemplo, o mel, nós temos uma boa produção de mel aqui no interior da Paraíba. É uma área muito produtiva assim, na apicultura, e essa qualidade desse produto não é difícil de você encontrar aqui na zona rural e nas quitandas que vendem muito produto como mel, os produtos rurais de um modo em geral. Mas uma das coisas interessantes é que não caem os preços, né, do tomate, do feijão, por exemplo, do abacaxi. Eu não consigo compreender
esse nosso comércio, que só tende a aumentar os preços. Isso é uma coisa muito desgastante para quem ganha um salário mínimo, para quem vive de um salário mínimo aqui no interior. E uma das rendas da família é os assalariados, aqueles aposentados, as pessoas de idade, né, que moram na zona rural, e muitos também que moram na cidade. Mas a gente tem a perspectiva de ver os preços baixar e não baixam, né, de ver a produtividade ela melhorar e, na realidade, não ver os preços baixar. Então isso nos chama muita atenção, isso nos deixa extremamente preocupados, porque os preços só tendem a aumentar. Eu vou fazer uma comparação aqui de uma situação que eu vivi, que foi justamente no supermercado. Em uma semana eu fui comprar um pote de manteiga e ele estava a R$12 e, se não me engano, a R$12,80. E na outra semana ele chegou a 14, quase R$15. Quer dizer, o mesmo pote de manteiga. Isso é uma coisa abusiva, né? Isso é preocupante. Por outro lado, a gente pode observar, eu andei conversando com alguns comerciantes na zona rural e no comércio local, na Feira Livre de Solânia, por exemplo, eu vi o preço do feijão lá em cima, né? Já a produtividade, por exemplo, a cenoura, o tomate, que eu me referi ainda há pouco, o tomate, a cebola, esses produtos eles não tiveram um aumento forte, um aumento arrojado. Mas já essa minha esposa, Edinete, um beijo, filha. Eu estou falando sobre o comércio aqui, tá bom? Então, essa é uma das preocupações de nós que moramos aqui no interior. E isso é de fundamental importância, de nos preocuparmos cada vez mais, para que possamos ser vigilantes nos produtos, né? Possamos ser vigilantes nessa importante e cotidiana fiscalização nos preços da nossa região. Temos que vigiar, temos que acompanhar isso de perto, porque é o nosso suor, é o nosso trabalho, né? E os produtos que nós consumimos no dia a dia. Então, temos que ter uma fiscalização de todos nós cidadãos na venda, no comércio da nossa região. Eu vejo também, por outro lado, a gente vai tendo uma panorâmica e uma visão de muitas coisas que nos chamam a atenção, os medicamentos, né? Solânia é uma cidade de um comércio gigante na área farmacêutica. Solânia é uma cidade que ela tem um comércio invejável, um comércio muito movimentado. E o que eu quero dizer, o que eu quero colocar, referindo-se a produtos, a preços de produtos agora em medicamento, é que
Há um abuso muito grande também na área de medicamentos, né? Tudo isso traz uma dificuldade muito grande para quem precisa de comprar mensalmente, todos os meses, medicamento. Já não basta o preço da luz, do aluguel, a água, né? Quem mora de aluguel é uma coisa assim extremamente preocupante, né? Porque o aluguel, ele já papa, ele já dá uma cacetada no que se refere em parte do salário do trabalhador, mesmo aqui no interior, nessa área, que não deveria ter um aluguel tão alto. Mas você começa a falar, você começa a ouvir, por exemplo, no comércio de Solânia, no centro da cidade, tanto no binário como naquela parte central da João Fernando de Lima e da Celso Cirne, que existe casas comerciais com aluguel de R$5.000 mensal. Por aí você tira o que nós realmente acompanhamos, né? Então o cara trabalha muito, o cara produz uma barbaridade, mas o aluguel já dá. Casas de família, né? Aluguel já falando de família, nós temos uma preocupação muito grande nessa área. Por quê? Porque a gente sabe que é o trabalhador ali que é assalariado e tal, ele tem e ganha aquele saláriozinho mensal, no aluguel de R$600, de R$800, e claro que tem casas de R$1.000, R$1.500, R$2.500 alugadas, né? A área imobiliária na nossa região, ela é muito forte, inclusive a gente vai procurar trazer aqui para o nosso canal alguns responsáveis pela área imobiliária, como o pessoal que trabalha, né, em imobiliárias, corretores de imóveis, para a gente falar um pouco sobre essa área extremamente importante, que é a área imobiliária na nossa região, que não deixa de ser um comércio muito forte. E passou a ser mais arrojado ainda quando Bananeiras despontou para o turismo, porque os loteamentos e aquelas estruturas de condomínio em Bananeiras são bilionárias. E a gente pode perceber isso que tende-se agora cada vez mais a aumentar, né? A coisa realmente tomar uma força maior, ter um pique maior de investimento. E cada vez mais cresce. Voltando a falar do salário, do aluguel, do cotidiano, do que vive a família, é muito caro, né? Imóveis em Bananeiras são super caros. Em Solânia estão caríssimos. Porque esse movimento do comércio em Solânia está ficando caro. Porque a estrutura de imóveis, ele tomou uma alavancada muito forte e ficou pesadíssimo para quem quer investir na área comercial. Então tudo isso faz com que venha movimentar dinheiro, venha movimentar compra, venda de imóveis, mas por outro lado, para aquele consumidor mais humilde, o aluguel está caro. Aí vem o aluguel, vem a água, vem a luz, vem a feira, vem os compromissos particulares, né, que o indivíduo tem, vem a compra de roupa, de calçado. Então tudo isso é importante a gente debater, a gente discutir, porque eu acho que todas as vezes que nós
abordamos esses assuntos, há de se entender que tem uma estrutura boa de venda, mas não tem uma estrutura boa de consumo. Por quê? Porque o dinheiro é pouco, né? Apesar de que circula muito, né? Você olha em Solânia, tem um comércio grande, né? Solânia tem bancos estruturados, tem aquelas estruturas bancárias de empréstimo também consignado, que é muito grande, né? E a gente pode perceber que todo esse comércio, ele traz para o cidadão sempre a perspectiva de sempre investir mais, sempre gastar um pouco mais. E isso demandaria um salário um pouco melhor. Eu estou sendo muito humilde, um pouco menor. Eu acho que nós que somos trabalhadores vivemos momentos assim em todos os governos, de muita luta, de muita briga por um salário e tal. Diferente daqueles que ganham 5 salários, 6 salários, né? E tudo isso tem um preço, né? Tudo isso tem uma cobrança a mais. Porque sempre vem perspectivas da estrutura comercial e mais impostos, e mais investimentos. E o que eu quero dizer com isso é que deveria-se voltar-se mais para discutir com veemência, com segurança, com pressão mesmo, o salário do trabalhador. Os deputados federais, a Câmara Federal, os senadores, eles lá em Brasília deveriam ter uma preocupação maior com o salário, né? Que é a chave, né, do trabalhador, o resultado de um mês inteiro de trabalho, de luta, de batalha. Então, temos essa visão e esperança, né, na área comercial, de termos uma oportunidade maior, tanto de compra, como para o comerciante de venda também, né? O comércio de Solânia, porque eu só me refiro ao comércio de Solânia, você diz, poxa, mas tem Esperança, tem Guarabira, né, que são áreas comerciais arrojadas. Mas eu me refiro a Solânia porque, na realidade, em Solânia fecha-se uma loja comercial e abre-se 10. Isso é uma coisa impressionante, e louvável, brilhante, de se comemorar e de agradecer a Deus por isso que nós temos. Por quê? Porque cidades como Dona Inês, por exemplo, né, estão em fase de crescimento. Uma cidade como Belém, né, a própria Pirpirituba, que é uma das cidades antigas da nossa região, não tem um comércio como Solânia tem. Cacimba de Dentro, Araruna, não tem um comércio como Solânia tem. Mas aí a gente vai cercando e vai vendo, por exemplo, Araruna cresceu muito no turismo. O turismo de Araruna é uma coisa assim brilhante, está em ascensão, está em crescimento. E isso é fenomenal. Eu lembro, quando eu trabalhava em Araruna, na emissora de Rádio Serrana de Araruna, há anos atrás, imagine você, isso é verdade, isso é verídico. Eu saía de Solânia às 8 horas da manhã,
no domingo e chegava em Araruna às 18 horas. Por quê? Porque não tinha transporte no domingo. Eu ficava aguardando carona de Solânia a Cacimba de Dentro e de Cacimba de Dentro a Araruna. Isso na época que a feira de Solânia era no domingo, né? Tinha esse importante ponto também. E em Cacimba de Dentro também era a feira no domingo, num passado não muito distante, mas era. E a feira de Araruna era no sábado, como, se não me falha a memória, ainda é. Mas, para você ver a movimentação que tinha no passado, eu tiro isso em termos de ponto de movimentação, de articulação. Hoje, Araruna se liga rapidamente a Bananeiras a Araruna, Solânia a Araruna. Por quê? Porque tem uma movimentação de veículos muito grande. Por quê? Por causa do turismo. A Pedra da Boca, em Araruna, ela trouxe inclusive também no Rio Grande do Norte já vem, mas eu estou me referindo desse nosso lado aqui da Paraíba. Ela trouxe uma movimentação muito grande na área hoteleira. Eu fui a Araruna há pouco tempo agora e tive o prazer de desfrutar de uma comida nordestina que é uma coisa maravilhosa, é uma coisa muito, sabe? Eu fico até emocionado em falar isso. Por quê? Porque, na verdade, a gente pode perceber que o comércio, né, essa alavancada comercial e o ponto base, que foi o quê? Foi o turismo. Lembro-me que aquele ponto turístico católico em Araruna, lá próximo, um santuário que tem lá, próximo à Pedra da Boca, foi inaugurado, se não me falha a memória, nos governos de Maranhão, quando foi governador do estado da Paraíba. Inesquecível, ex-governador do estado da Paraíba, Zé Maranhão, que não fez muito por Araruna e alguns pontos importantes assim foram instalados nos governos dele, mas alavancou alguma coisa. Mas o passado poderia ter sido mais. O que eu quero dizer que não tinha movimentação. Eu estou me referindo àquilo que eu vivi nessa trajetória quando eu trabalhava na Rádio Serrana de Araruna, num programa à noite, aos domingos e tal. E fizemos um trabalho também no esporte, mas isso foi há muitos anos, e também nos horários comerciais, nos programas semanais da rádio, tínhamos algumas participações, como trabalhamos também durante a semana, assim, de uma forma mais terceirizada, não tínhamos uma ligação. Então, essas viagens para lá eram difíceis. Hoje não, é extremamente movimentado, tem carro, né? E hoje quem não viaja assim de coletivo, de alternativo, tem um carro, tem uma moto e movimenta-se muito. Então há oportunidades de investimento, de crescimento, de perspectivas do comércio sempre render um pouco mais. Eu sou a favor de investimentos na área comercial hoteleira. Aí você, mas por que isso? Porque o nosso ponto aqui, ele tem uma comida nordestina, uma comida que é tradicional nossa aqui, paraibana, e é fenomenal, cara. Esse é o caminho. Cacerengue aqui, que eu já ia esquecendo de falar de Cacerengue, mas eu não posso esquecer, com a Serra da Caxeixa, com a culinária que tem em Cacerengue, que é maravilhosa. Eu tenho que vender o meu peixe, né? a minha alegria de levar para você que está aí nos acompanhando, nesse nosso canal no YouTube, da nossa terra, da nossa gente, tá? E para concluir tudo isso, eu quero dizer que eu hoje estou aqui na Chácara Maranhão, do meu querido amigo Genival, e fazendo uma visita aqui com a minha esposa, com os amigos,
a gente fica alegre em ter essa junção de família, né? Hoje, com todos os problemas que tem as famílias, com todas as dificuldades, e aqui eu quero deixar a minha colocação, a minha mensagem para você que tem família, para você que tem ainda os seus pais, os seus tios, os seus avós. Não deixe de visitá-los, não deixe de viver pelo menos um dia, 2 por semana, em vir comer essa comida com a família, em vir se reunir, tomar um café da manhã, né? E até pernoitar na casa do seu pai, da sua mãe. Não deixe que isso acabe. Não deixe a peteca cair, porque família é tudo. Família é o começo, o meio e o fim. Família é tudo que nós temos. Claro que nós temos o nosso trabalho, a nossa luta, a nossa lida, a nossa vida, com essa modernidade, um individualismo anomálico. E esse individualismo tem nos destruído porque nós realmente estamos muito distante dessas pessoas, mesmo tendo um veículo de comunicação tão importante que é as redes sociais, que influenciam, que você se comunica mais rápido, que você no passado mandava uma carta, mandava um recado, mandava um amigo, dizer, olha, fala para o meu povo lá que eu vou visitá-los no mês junino e tal. Não deixe que isso desapareça da sua vida, do seu cotidiano. Se apegue à sua família, aos seus amigos, o local aonde você nasceu, a vida que você levou quando no passado, com todo o sofrimento, com toda a dificuldade, com toda, muitas vezes, indiferença, né, de muitos para com você. Não deixe de visitar as suas raízes, não deixe de visitar o seu povo. Isso é muito importante para você. Eu primo muito por isso, porque a cidade grande, ela nos destrói, ela nos cerca, essa coisa de concreto, que você tem que produzir, que você tem que ganhar dinheiro, que você tem que correr, isso e aquilo outro. A sua família, ela é muito importante, porque são ligações de uma história de vida que você tem. Eu tenho um primo, eu tenho um irmão, eu tenho um amigo, eu tenho familiares, eu tenho conhecidos, eu tenho os meus avós, eu tenho os meus tios. Eu hoje não tenho mais a minha mãe que me criou e o meu pai, né? O meu genitor. Então eu fico muito triste, e uma parte também dos meus irmãos que já se foram, mas eu não deixo de lembrá-los, porque é justamente dessa lembrança que eu estou aqui. Por tido a união deles, as dificuldades, a vivência como família que nós tivemos, por causa deles que eu estou aqui. Então você também tem essa importância de viver com os seus. Procure um tempinho, visite a família, visite o amigo, abrace quem você quer abraçar, tome um trago, uma pinga, uma cerveja, um uísque, coma uma comida nordestina, que é maravilhosa, e seja feliz, sabe? Ter contato com o mato, com a terra, com a casa na fazenda, isso nos orgulha muito. E é por isso que nós estamos aqui, para passar esse recado para você, nesse nosso encontro nas redes sociais, nessa nossa participação que temos no rádio, no nosso programa Atualizando as Notícias, de segunda a sexta-feira, na Correio da Serra, em Solânia, com a participação do meu amigo Zé Vital, Geraldo Belo, o Micael Lucena e, claro, a sua participação. Felicidades, um bom início de semana, nessa maravilhosa semana que está se iniciando aí. Nós estamos no domingo, dia 7 de maio, e estamos aqui
numa bela manhã, já início de tarde, nos preparando para o almoço com a família. Que Deus lhe abençoe, que você seja muito feliz e que nós possamos continuar firme e forte nessa nossa ligação. Acaba não, mundão. Até o nosso próximo encontro, minha gente. Atualizando as notícias, jornalismo regional, 24 horas de informação.